Olá, gente. Hoje eu quero entregar vocês todos na mão do Criador, na mão de Jesus, na mão de Maria, na mão da espiritualidade, na mão dos índios espirituais que trabalham com a gente, né? Na mão dos Exu guardiões que trabalham, né? Que estão sempre nos vigiar, né? Amando de Jesus, né? Estão sempre vendo que a gente necessita ter um caminho e uma estrutura espiritual na mão dos preto velhos, né? Na mão dos preto velhos, esse povo, que quando eu fecho os olhos eu sei que teve um sofrimento grande, mas hoje eles sabem retribuir, né? Eles sabem retribuir sua visão. E eu quero dizer a vocês, gente, como é que vocês vê hoje? Como é que você vê hoje, o mundo hoje? Como é que você vê hoje, sua vida hoje? Né? Quando você tem uma questão assim, quando você tem um passado, né? Então, como é que você vê hoje? Então, essa é a importância hoje que eu quero dizer a você. A gente precisa conversar um pouquinho, né? Sobre tudo isso, e eu quero dizer a você que você precisa ter essa visão na tua vida. Gente, eu venho falando essa semana toda sobre a questão de visão, né? Onde vocês vêm ter essa visão, onde vocês precisam se enxergar, onde vocês precisam... Então, assim, quando eu falo isso aí, eu não falo só pra vocês. Eu falo pra mim também. Entendeu? Eu venho passando por um processo espiritual onde eu venho entrando dentro de um tratamento, gente. Que tratamento é esse? Esse tratamento que eu preciso enxergar quem é o outro. Então, eu quando comecei a enxergar o que é o outro sofrendo, minha gente, é uma questão horrível. Eu vou ser muito sincera. E uma questão de apoio, porque eu me senti como que eu preciso de apoio e preciso também apoiar, né? Então, eu sei que hoje em dia as pessoas têm toda maneira de enxergar as coisas erradas. Está muito na porta da gente. A gente cai nessas situações ruins, porque muitas vezes a gente enxergamos de maneiras erradas, entendeu? Todas as pessoas, todo ser humano, gente, tem o direito de querer mudança e mudar 1000 vezes se eles quiserem. E uma coisa, nós jamais vamos poder julgar ninguém. Nem a mente, e não vou poder testar a fé, né? A fé de ninguém, não vou poder, como se diz, digamos, né? Não vou poder testar, porque cada fé, ela é individual. Então, o que é que eu falo para você, né? A gente precisa ter essa visão na vida da gente, né? De uma maneira muito, muito simples, né? Como que a gente vê hoje. Então, hoje, eu vou falar um pouco assim de mim, né? Eu venho de uma família, né, tanto de mãe e de pai, né, de uma família difícil. Praticamente eles não têm muita culpa porque eles têm uma certa ignorância, né, em termos de conhecimento, né. Mas eu tive todo o apoio da minha mãe, né, quando eu decidi entrar dentro da espiritualidade. No início foi difícil para ela, né, porque ela me espelhou na mão de pessoas que eu poderia enxergar de forma errada, e realmente eu passei por muitos problemas na minha vida em casa de pessoas que eram totalmente descrenadas e não tinham estudos. Pessoas que viviam alienadas a uma fantasia mental e não buscavam conhecimento dentro de si próprio, né? Como que ajudar? Então, eu passei um certo tempo no candomblé, né? E dentro do candomblé eu vim ver muitas coisas. Então, eu já falei, assim, em alguns vídeos meus, de pessoas que hoje tomaria a obrigação, né? Tranquilamente com essas pessoas, porque eu vejo que com essas pessoas não, acho que só com essa pessoa, né? Enfim, né? Eu não vou falar algumas coisas aqui para que depois as pessoas não se sintam atingidas, né? E querer achar que eu... Estou querendo falar de religião. Gente, eu falo daquilo que eu vivenciei, que eu passei. Então, muitas vezes, né, os filhos afilhados, eles buscam ajuda
e eles não têm ajuda. Por quê? Porque os zeladores, alguns zeladores se acha orixá, se acha mestre, né? Que eu via muita coisa. Mas enfim, hoje eu vejo as coisas de forma diferente, quando eu comecei a buscar o conhecimento e estudar. Então, existem muitos centros, né, casas que hoje tem esses estudos, é ótimo, né, esses estudos dentro da verdade, dentro do mundo espiritual. Então, hoje, como é que você vê a sua forma dentro da sua vida espiritual e material? Né? Como é que você se reconheceria, né? E hoje, assim, eu digo que a minha vida hoje tá muito boa, né? Sempre com algumas coisas que vem muito difícil, a gente passa, mas isso são coisas que passam, né? E eu tenho que passar por isso e acabo passando. Mas enfim, se reconhecer é difícil realmente, né? Mas se permitir deixar assim esses espíritos assombrando vocês, né? Esses espíritos ruins te assombrar todos os dias, né? Colocar na tua cabeça, na tua mente que tu é fraca, que tu não consegue, que tu não se eleva, que tu tem medo de pegar um negócio para vender, porque se tu pegar uma coisa para vender não vai dar certo. Então, quando você começa a usar o medo vem. E aí eu vou te dar uma dica. Então, que dica é essa que eu vou te dar? Comece a pensar na tua vida lá atrás. Que tu passou por alguns problemas muito difíceis e achava que não ia sair. Saísse. Que tu passou por problemas que tu achava que tu não ia ter solução na tua vida. Que tu achava que Deus não estava no teu caminho, Deus não estava na tua vida. E conseguir sair com Deus na tua vida, com Jesus na tua vida. Né? Então, quando tu hoje começar a pensar numa coisa ruim na tua vida, lembra lá atrás que tu pensa no teu início tão difícil e na tua vida que tu tá tendo agora tão fácil. Tá certo? Então vocês deixam aí, gente. Quando vocês quiserem, algumas perguntas que vocês quiserem fazer, eu vou gravar uma ao vivo, né? Pra responder algumas coisas de vocês, né? Eu vou dar continuidade, né? Vou fazer... Eu tô só esperando os meus produtores. Mas, enfim. Eu tô aqui para contribuir com vocês, né? Eu sou Dinália Silveira, né? Meu intuito dentro da espiritualidade, né? É trabalhar energia e cura, né? Energia e cura. Que curas são essas? Gente, a alma ela não é doente. Não acredite nessas coisas. A alma não é doente. E o que nosso corpo hoje, ele tem o quê? Ele tem ele tem nosso espírito, né, que está dentro desse corpo e que ele traz mais uma inteligência para nosso corpo. Então acredite, aquilo que você tem vontade e que você acredita, sua alma, ela cura seu corpo. Tá certo? Então fique com Jesus. Que vocês tenham um excelente dia. Uma grande paz.